Olá, gente. Antes que você me julgue, jogue 7.000 pedras. Vamos começar esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar sobre correção disfarçada. Em primeiro lugar, eu quero logo dizer, antes que você me odeie, se brincar vai me odiar ainda mais quando eu falar. Mas não tem problema, o que importa é que a palavra de Deus seja falada. Então, não importa o que você vai pensar de mim. Né? Então vamos lá. Não sou contra a correção, pelo contrário, eu sou muito a favor, porque na minha concepção, pelo que eu entendo, corrigir é um ato de amor. É tanto que o Senhor, ele vai falar lá em Provérbios assim, que o Pai, não, que Deus, né? Assim como o Pai corrige ao filho que ama. Por que corrige? Porque ama. Porque quer ver acertar, não quer ver quebrar a cara, não quer ver, sabe? Correção é um ato de amor. É desejável você moldá-lo da forma correta, sabe? Você está refinado. Coisa linda. Eu amo a correção, né? Então vamos lá. Uma correção, gente, pelo amor de Deus. Entenda. 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 Eu amo que a correção causa em nós. Quando nós nos deixamos ser corrigidos pelo Senhor e nos tornamos alguém melhor. É maravilhoso. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, quando nós somos repreendidos por algo, a primeira coisa que acontece é a gente ficar meio triste a partir do quando a gente percebe, principalmente pelo Espírito Santo. Quando ele nos repreende, que a gente percebe que está fazendo algo que chateia ele, nossa, normalmente a gente fica com aquela tristeza, né? Com aquele meio que nojo do que a gente estava fazendo, né? Aquele sentimento tão ruim, não é? De ser repreendido, ter sido chamado a atenção, aquele negócio assim, tipo. Mas no final, quando nós passamos a obedecer e corrigir, sabe, exercitar a forma correta de fazer e não errada, a gente produz o fruto da justiça e paz dentro de nós. E aí somos satisfeitos por aquilo que Deus moldou em nós. Né? Outro versículo que também fala sobre correção é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para estar preparado, nós precisamos de correção, instrução, ensino no que é certo, no que é reto, e precisamos de correção. Eu vou repetir, eu acho que eu já embaralhei tudo, nem se eu vou falar mais. Repreensão, correção e instrução na justiça, ensino no que é reto. Então, gente, é somente assim, aprendendo a fazer o que é certo, que a gente vai estar preparado para fazer a boa obra. Então, nós não podemos ser ignorantes da repreensão ou correção. Agora, existe uma coisa diferente de correção que as pessoas pensam que estão fazendo, que é o que? Eu já fiz. Tá? Já fiz, mas Deus me deu graça para abandonar. O que é, gente? Essa correção disfarçada é quando você vê, sei lá, seu irmão, alguém que você conhece, fez algo de errado. Você tem a oportunidade de poder chegar para ele com amor e carinho, sabe, com sabedoria e falar que a palavra de Deus diz assim, assado, porque a Bíblia diz assim que toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é as minhas crenças, é aquilo que a palavra de Deus diz. Isso sim é exemplo para me seguir. Então, se é o que eu vou ensinar, é algo que está baseado aqui. Então eu posso usar o que? A sabedoria, o conhecimento, o amor, para poder chegar até aquela pessoa de uma forma sábia e repreender ela, e corrigir, e ensinar o que é certo. Mas muitas das vezes, o que é que a correção disfarçada ela faz? Ela não corrige, ela difama. Não tem coragem de chegar para o Filho de Cristo, para a filha de
Cristo, ou de orar pela filha de Cristo, pelo Filho de Cristo, mas abre a boca para difamar, para espalhar o que a pessoa está fazendo que é errado. Na maioria das vezes, essas fofocas nunca saem realmente como são as coisas. Na maioria das vezes, como eu já ouvi muito falar, você fala A, escutam B, espalham C, e no final todo mundo escutou D. Por que hoje em dia, em nosso meio, a gente vê tantos escândalos? Porque às vezes a dureza do coração de muitas pessoas fizeram com que algumas delas, as mais fracas, desistissem de pregar verdadeiramente o Evangelho. Não é só no púlpito que se prega o Evangelho. Você conhece a palavra, se você vê alguém que está no caminho, vai levar ela para o inferno. Se você ama essa pessoa, o seu dever é falar a verdade, alertar a ela. Você também é um pregador da palavra. Todos nós somos chamados para isso. E por que respondendo a pergunta, por que no nosso meio há tantos escândalos? A Bíblia já nos diz, por causa de muita iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tem muitas pessoas que já desistiram de corrigir, de ensinar. Porque parece que a gente ensina e as pessoas não aprendem. Ou não quer dar ouvidos. E às vezes as pessoas se cansam, interessante. Se cansam de corrigir, mas não se cansam de falar. Se cansam de corrigir, mas não se cansam de difamar, de inventar histórias. Nós precisamos ligeiramente aprender a vigiar naquilo que a gente fala. Porque muitas das vezes aquilo que a gente fala pode acabar ferindo alguém. Porque uma hora ou outra cai no ouvido dessa pessoa. E às vezes a pessoa se entristece. Se manda. Desiste. E você teve a oportunidade de ir lá e ajudar aquela pessoa a ficar de pé. E não usou essa oportunidade. Mas pelo contrário, usou a oportunidade para ainda destruir mais. Então nós precisamos ligeiramente aprender a assumir a nossa responsabilidade. Se não tiver coragem de corrigir, de falar algo que edifique, algo que conserte, então glorifique o nome do Senhor com seu exemplo, com seu silêncio. Ore, interceda, sabe? E evite conversas inúteis. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 26, versículo 20: sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Às vezes a contenda não morre porque tem muita gente espalhando, falando. E às vezes a gente precisa deixar com Deus, porque Deus é juiz. Se você errar, Deus vai punir você na hora certa. Se eu errar, Deus vai me punir na hora certa. Se eu posso te ajudar a você não errar mais, e te corrigir de alguma forma que possa te ajudar, amém, vai te ajudar, vai edificar. Mas se eu não puder, então eu deixo com Deus, porque Ele que é o juiz, eu não sou juiz para julgar. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, diz assim: evitem conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Às vezes a gente está falando do erro de alguém, mas nem percebe que ao falarmos, estamos sendo tão errados quanto. Porque muitas das vezes não se é falado realmente o que é. Tito, capítulo 3, versículo 2. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isabel, o que é que eu aprendo com esse vídeo? É simples. Se você tiver a oportunidade de edificar a vida de alguém, edifique. Se você percebe algo, você vê que você consegue se chegar até essa pessoa para fazer uma diferença, para tentar agregar alguma coisa, agregue. Mas se você vê que você não consegue, então de alguma forma contribua para que aquela pessoa chegue-se ao Senhor, chegue-se ao que é certo, chegue ao entendimento de que aquilo com que ela está agindo é errado. Não faça uma correção disfarçada,
Tipo, chega pra fulano e fala, fulano fez isso, o certo era fazer isso, o certo era fazer isso. E por que você não falou pra ela que era o certo fazer isso? Né? Se você pode ajudar, ajude alguém. Nós estamos aqui para pegar em nossas mãos, pegar nas mãos e irmos todos juntos pro céu. Né? Tanto que a Bíblia diz, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro dá uma puxadinha, o outro segura, o outro sustenta. Precisamos estar unidos. Vai ser na hora que o outro cair, em vez de eu segurar na mão, abandonar, deixar cair. Deixar caído? Não, que eu sou melhor que essa pessoa. Que possamos refletir no Senhor e nesse assunto, nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.